Bora lá, galera bonita, começar já. Começando, você está ouvindo Para Acabar com o Juízo, seu episódio não, desculpa, tô muito cansado, seu programa semanal de leitura do Antiédipo. Quem fala é o Ian, e bem cansado, como muitas vezes. Esse é o episódio 168, e ele é um episódio em homenagem ao Twitter aí, que acabou, né, cara? Porra. O pessoal tá até falando de ir pra lá pro Blue Sky, pro Céu Azul, mas porra, cara. Levei até pra análise esses dias. Desde 2019 o Twitter tem me acompanhado assiduamente na minha vida. Nunca foi um espaço muito saudável, né? Sempre um negócio meio doido. Mas eu realmente conheci pessoas muito interessantes e muito boas lá. Talvez você que esteja ouvindo esse episódio também me conheceu através do Twitter, né? E já faz uns 5 dias que o Twitter tá banido do Brasil. Aí, como eu tô aqui em Barcelona, não consigo ter acesso, mas aquilo parece um cemitério e tem, mais do que nunca, muita postagem nazi, assim, sabe? Bem bizarro, cara, bem bizarro. Uma pena, já não era bom, agora tá pior. Mas, não sei, divulgar no Instagram que eu não vou. E talvez ir pro Blue Sky seja antecipar aí o recomeço de uma relação viciosa, né? Talvez seja bom evitar algumas relações viciosas. Não todas, umas são uma delícia, mas, pô, não sei. É bom, né? Relação viciosa com texto e com a fofoca. Que eu acho que é isso que o Twitter oferecia, né? Texto e fofoca. Muita fofoca rolava por lá. Mas, bom, como é que você tá? Espero que você esteja bem. Do fundo do meu coração, por aqui tudo bem também. Mande um alô. Eu tô te mandando um alô agora, você me manda um alô quando você puder e a gente vai trocando alô. Alô. E vou colocar o despertador ao anunciar que estamos, então, na página 317, pelo menos na minha cópia digital, no... Eu vou voltar? Eu vou voltar dessa frase destacada aqui, né, do quem poderia roubar. Então, eu vou botar o despertador, vou ficar de olho no gravador, porque ele me ilude de vez em quando, ele é safado. Agora são 7h23, vamos até 7h43. Agora que eu me dei conta, dia 7 de setembro é dia da independência do Brasil. E dia 11 de setembro é dia nacional da Catalunha. Não sei que dia é da Catalunha, mas é alguma coisa da Catalunha, né? Então, perto essas datas. Né? E 11 de setembro também é o dia do golpe no Chile, né? E do atentado das Torres de Gêmeas, né? Do 11 de setembro. Que dia, que dia. 11 de setembro. Hoje é 5 de setembro, o aniversário de minha amiga, da Marie. Deixa eu dar um abraço pra Marie, que senão... Eu já dei antes até o feliz aniversário pra ela, porque eu normalmente esqueço os aniversários no dia do aniversário. Eu lembro da pessoa pelo signo, mas não lembro do aniversário. Agora sim, página 317, lá no topo. Quem poderia roubar? Seguramente não o capitalista industrial, como um representante do afluxo de lucro, já que os lucros correm não no refluxo, mas lado a lado em desvio e não como sanção do fluxo criador de rendimento. Fecha aspas. Quanto à flexibilidade na axiomática do capitalismo, sempre pronto a ampliar seus próprios limites para acrescentar mais um axioma a um sistema já saturado, o que a gente vai acompanhar ao longo dessa tese, né, da descrição do capitalismo para esses camaradas. Só para recapitular uma coisa que eu esqueci de dizer, a gente está então no parágrafo 3.9.8, os diversos aspectos da imanência capitalista, os fluxos, se não me engano é esse, né? 3.9.8 até segunda ordem é esse mesmo que a gente está. Um parágrafo gigantesco, não sei nem se pode se configurar parágrafo, porque tem vários parágrafos, né? Mas é isso mesmo. E aí a gente segue num ponto que a gente não tinha lido. Querem um axioma para os assalariados, para a classe operária e para os sindicatos? Mas então vejamos. E a partir de então o lucro escorrerá ao lado do salário, ambos lado a lado, refluxo e afluxo. Encontrar-se-á até um axioma para a linguagem dos golfinhos, né? Uma alusão aí ao famoso Bateson. Inclusive, essa semana morreu uma baleia beluga espiando do Putin, né? E eu descobri que existem vários lugares do mundo, vários portos, hoje em dia, que usam golfinhos de rastreadores, né? De sonares, assim, para ver se não tem uma invasão
marítima inimiga, né? Principalmente subaquática. Acho que fundamentalmente subaquática, né? Quando não é subaquática dá para ver. Assim. Marx alude frequentemente à idade de ouro do capitalismo, Golden Shower, em que o capitalista não escondia seu próprio cinismo. 2 pontos. Pelo menos no início, ele não podia ignorar o que fazia, extorquir a mais-valia. Mas este cinismo aumentou tanto que ele chega a declarar, 2 pontos, não, ninguém é roubado. Porque tudo repousa na disparidade entre 2 tipos de fluxos, como num abismo insondável onde se engendram lucro e mais-valia. O fluxo de potência econômica do capital mercantil e o fluxo que só por sarcasmo se chama, entre aspas, poder de compra, fecha aspas. Fluxo verdadeiramente impotencializado que representa a impotência absoluta do assalariado, assim como a dependência relativa do capitalismo industrial. Ponto. A verdadeira polícia do capitalismo é a moeda e o mercado. Porque esse poder de compra, né, cara, se você pensa bem nessa organização, principalmente nos centros urbanos, mas em geral do sistema capitalista, o poder de compra, na verdade, é muito falso, né? É uma puta impotência, porque ele é nada mais nada menos do que uma imposição de compra. Se você não compra coisas, se você não compra um aluguel, se você não compra a sua comida, acabou. Acabou. Não tem como você produzir. Não tem como você ganhar como doação, o Estado não te garante, então, meu irmão, não tem nada de poder de compra, né? Na verdade, é uma grande impotência de existência, né? E a gente já nasce endividado nessa birosca. Então, que ironia, né? Que cinismo, que sarcasmo. E que sacada, né? Deixa eu ver aqui. Beleza. De certa maneira, os economistas capitalistas não se enganam ao apresentar a economia como que se monetariza, entre aspas, perpetuamente. Como se fosse sempre preciso insuflar de fora a moeda viva de acordo com a oferta e a procura. Porque é bem assim que todo o sistema se mantém e funciona, e preenche perpetuamente sua própria imanência. É assim que ele é o objeto global de um investimento de desejo. Desejo do assalariado, desejo do capitalista, é sempre o mesmo desejo fundado na relação diferencial dos fluxos sem limite exterior assinalável, e onde o capitalismo reproduz seus próprios limites imanentes numa escala cada vez mais ampliada, cada vez mais englobante. Portanto, isso está tudo em itálico, né? Então isso é importante. Eu estou bem cansado, então estou lendo essa figura aqui. Portanto, é ao nível de uma teoria generalizada dos fluxos que se pode responder a seguinte questão: como se chega a desejar a potência, mas também a própria impotência? Como um campo social como este pode ser investido pelo desejo? Essa é a grande questão, né, do livro. Bom, é isso. Porque no fundo, né, o assalariado, o consumidor que somos nós, acabamos desejando essa impotência, né, com essa grande ilusão de poder de compra, talvez, né? Mas que não é uma ilusão, né, mas é uma produção. Como que isso envolve o desejo, né? Acontece que desejo ultrapassa muito o interesse. E depois no capítulo 4 eles vão fazer uma forte distinção entre desejo e interesse, né? Acontece que desejo ultrapassa muito o interesse dito objetivo quando se trata de fazer, escorrer e cortar fluxos. Os marxistas lembram, sem dúvida, que a formação da moeda como relação específica no capitalismo depende do modo de produção que faz da economia uma economia monetária. Mas permanece o fato de que o movimento objetivo aparente do capital, que de modo algum é um desconhecimento ou uma ilusão da consciência, mostra que a essência produtiva do capitalismo só pode funcionar sob esta forma necessariamente mercantil monetária, que a comanda e cujos fluxos e relações entre fluxos contêm o segredo do investimento do desejo. É no nível dos fluxos e dos fluxos monetários, não no nível da ideologia, que se faz a integração do desejo. Pô, interessante. Então é no nível dos fluxos e dos fluxos monetários, não no nível da ideologia, né, no nível da consciência e no nível de alguma coisa que engana, que é falseamento, que estaria essa integração do desejo. Então, como que o desejo se integra a partir dos fluxos? Então, qual a solução? Qual via revolucionária? Perguntam eles. A psicanálise ajuda pouco, considerando-se suas íntimas relações com o dinheiro, pois que registra, embora evite reconhecê-lo, todo um sistema de dependência econômico-monetária no coração do desejo de cada sujeito que ela trata, constituindo-se, por sua vez, numa enorme empresa de absorção de mais-valia.
Essa é uma complexidade aqui, né? Porque a psicanálise, a partir de Freud e da relação com o dinheiro, como tende a uma certa específica simbolização ou metaforização do dinheiro nas relações psíquicas, principalmente relacionadas ao erotismo anal, né? De alguma maneira, mas não apenas, ela reivindica o dinheiro como parte dessa constituição subjetiva e parte da constituição clínica, né? Então, é difícil escapar ao desejo do fluxo econômico monetário, tendo em vista que a psicanálise reitera isso de maneira, se não representativa, muitas vezes estrutural também, sendo ela, na verdade, uma empresa de absorção de mais-valia como ofício, né, como trabalhinho. Mas haverá alguma via revolucionária? Retirar-se do mercado mundial, como Samir Amin aconselha aos países do terceiro mundo, numa curiosa renovação da solução econômica fascista? Caramba, sair assim das moedagens? Ou ir no sentido contrário, isto é, ir ainda mais longe no movimento do mercado, da descodificação e da descentralização, pois talvez os fluxos ainda não estejam suficientemente descentralizados e suficientemente descodificados do ponto de vista de uma teoria e de uma prática dos fluxos com alto teor esquizofrênico. Não retirar-se do processo, mas ir mais longe, entre aspas, acelerar o processo, fecha aspas. Como dizia Nietzsche, na verdade, a esse respeito, nós ainda não vimos nada. E aqui temos, cara, a célebre expressão aí, o célebre trecho, eu não esperava encontrar com ele agora, do aceleracionismo, né, cara, do famoso Nick Land aí. Cara, não sei nada de aceleracionismo, seria muito burro e muito patético da minha parte dizer qualquer coisa sobre o aceleracionismo do Nick Land, nunca li Nick Land. No máximo, eu li uma coisinha do Mark Fisher, mas tá aqui, né, cara, tem essas duas apostas aqui, que é interessante, né? Eu tenho um ou aqui que eu tô entendendo que são apostas e a coisa está em aberto, né? Mas tem uma proposta de retirada que remete, né, uma renovação da solução econômica fascista, que é a retirada do mercado, essa negação, que, porra, imagina o exercício, né? Botar pessoas e populações inteiras para ser retiradas dos mercados. É uma doideira, né? Mas outra é essa aposta, que não fica muito claro aqui, começa a ser elucidada, mas que talvez os fluxos ainda não estejam suficientemente descentralizados e suficientemente descodificados. E a proposta seria acelerar ainda na prática dos fluxos com alto teor esquizofrênico, né? E esquizofrenizar o próprio capitalismo. O que isso quer dizer, né, cara? O que é essa aceleração? O que ainda não vimos nada, né? Como o Nietzsche coloca. Que Nietzsche, não sei se o Nietzsche exatamente coloca de acelerar o processo, né? Mas tem algo no Nietzsche que tem um grande processo com a vontade de verdade, né? Que é uma grande expressão do ideal ascético que coordena a moral dos nossos tempos, né? Há muito tempo, a humanidade, na verdade, né? A própria definição de homem, que tem um dado que, quando essa vontade de verdade, ela de alguma forma pode ser acelerada, ela é muito mágica, porque ela pode criticar ela mesma, né? E há uma grande possibilidade, escute bem, de liberdade, quando se contesta por meio da vontade de verdade a própria vontade de verdade. E o valor da vontade o valor da verdade se relativiza. E aí pode-se abrir-se a uma dimensão artística da verdade, né? Aí é uma dimensão trágica da verdade. Nietzscheanamente, eu consigo ver isso. O que isso tem a ver com os fluxos econômicos, os fluxos desterritorializados do desejo? Talvez seja nesse sentido nietzschiano, podendo fazer uma interpretação aqui, já que eles trazem Nietzsche. Acelerar as coordenadas do desejo, ficcionalizá-lo a um ponto perigosíssimo, claro, mas que se entenda ele como ficção, se entenda o próprio desejo como artifício, e sendo assim, jogar com esse artifício ao ponto da possibilidade da sua independência do monetarismo econômico do capital? E se sim, como, né? Isso não responde. Mas se for para se ficcionalizar o desejo, porque é diferente, acho que na psicanálise que eles apresentaram antes, é uma fiscalização foi bom. É uma... Qual é a palavra que eu estou procurando? De fantasia não, de ficcionalização. É uma ficcionalização do desejo, mas que não se reconhece como ficcionalização do desejo. Acho que ela se entende como descoberta do funcionamento do desejo, e talvez no campo estrutural, lacaniano, como uma estrutura, né, como um desvelamento, ou como uma compreensão de uma estrutura do funcionamento do desejo. E que talvez Deleuze-Guattari, que a partir de Nietzsche e a partir do problema que se dá monetário e econômico dos fluxos do desejo, está
podendo propor é acelerar no sentido de afirmar essa ficção como ficção. E afirmar a própria aposta desejante deles como uma ficção que se vê como ficção e, por conta disso, pode, de alguma maneira, achar esses meios de se desprender da dependência representativa não só das estruturas psíquicas, não só das representações psíquicas, mas do atrelamento monetário econômico, com meios de colaboração, com meios de análises, máquinas analíticas de grupo, pelas máquinas artísticas e pelas máquinas revolucionárias, como eles vão colocar na frente, né? Que eles vão destacar muito isso, né? A máquina artística, a máquina revolucionária e a máquina analítica funcionando junto nesse movimento de esquizofrenização do processo. E também, lá na frente, estou adiantando o capítulo 4, que para mim é um dos capítulos que eu tenho mais intimidade, acho que seria o 1 e o 4, o 2, depois, por último, o 3, assim, né? Então, mas lá eles vão até apontar para essas diferenças da desterritorialização relativa e desterritorialização absoluta, a qual é mais interessante, e que também se diferenciam a partir de dois tipos de reterritorialização, que pouco a gente discute, né? Que é uma reterritorialização ampla e uma reterritorialização específica. Sendo que a específica, se eu não me engano, é aquela que reconhece que se volta, sempre que se desterritorializa, se volta para um artifício, para um mecanismo temporário, para uma ficção temporária, com um tempo de duração indeterminado, mas com certo, como diz o senhor Guattari depois, com um território existencial limitado, né, temporalmente limitado, porque acaba. E aí a gente não fica na fantasia, na armadilha fantasiosa de que aquilo ali durará para sempre, né? Que aquilo ali perseverará e que precisará ser não só protegido, mas defendido, né? Mas enfim, estou adiantando as coisas, estou viajando aqui, mas achei muito doido, estamos aí no trechinho do Nick Lando. Nick das Terras, Nicolas Terras. E aí, 3.10, seção, né? 3.10, a representação capitalista. 3.10.1, seus elementos, as figuras, os fluxos, esquisas. Então, lembrando, né, que no capítulo 3 a gente tem uma certa ordem, a gente tem uma certa estrutura nessas divisões que o Orlandi colocou aqui no texto, que no texto original, todas essas seções e parágrafos elas ficam no final do livro, mas elas não se especificam onde que elas se encaixam perfeitamente ali no texto, pelo menos no texto francês não está. Não sei como que eles têm essa referência de onde se encaixam. Mas lembrando que as três máquinas sociais, né, têm uma estrutura parecida, onde passa por essa dimensão da representação, da sua formação de imanência, né, e por aí vai. Seu modo de funcionamento. Mas aqui a gente está na coisa da representação. Chegamos de novo. Então, 3.10.1, seus elementos, as figuras, o fluxo esquiza. A escrita nunca foi o forte do capitalismo. O capitalismo é profundamente analfabeto, um pouco ofensivo, hein, cara? Isso é verdade. A morte escrita é como a morte de Deus ou do Pai. Algo acontecido há muito tempo, embora o acontecimento demore muito a chegar até nós, de modo que sobrevive em nós a lembrança de signos desaparecidos com os quais continuamos a escrever. E a razão disso é simples. A escrita implica um uso da linguagem na qual o grafismo se alinha à voz, a gente já viu essa discussão, né? Mas também a sobrecodifica e induz uma voz fictícia das alturas que funciona como significante. De repente, a escrita tem essa voz das alturas, principalmente ali no sistema despótico. O arbitrário do designado, a subordinação do significado, a transcendência do significante despótico e, por fim, a sua consequente decomposição em elementos mínimos num campo de imanência posto a descoberto pelo recuo do déspota, tudo isso marca a pertença da escrita à representação despótica imperial, como a gente bem viu, né? Na Máquina Bárbara. E quando se anuncia a explosão da galáxia de Gutenberg, entre aspas, o que isso quer dizer precisamente? Cara, a explosão da galáxia de Gutenberg. Gutenberg é o cara que fez a prensa gráfica, né? Mas a galáxia de Gutenberg... Aí vocês foram muito eruditos aqui. A galáxia de Gutenberg, a formação do homem tipográfico. É um livro de Marshall McLuhan, no qual ela analisa os efeitos da mídia de massa, especialmente a imprensa, na cultura europeia e na consciência humana. Então, é um livro de 62, do Marshall McLuhan.
E só para a gente pegar aqui, né, é isso, né, a formação do homem tipográfico. O Gutenberg, o Johannes Gutenberg, foi inventor, gravador e gráfico do Sacro Império Romano Germânico. Gutenberg desenvolveu um sistema mecânico de tipos móveis que deu início à Revolução da Imprensa e que é amplamente considerado o invento mais importante do segundo milênio. Caramba, teve um papel fundamental no desenvolvimento da Renascença, Reforma e na Revolução Científica, e lançou as bases materiais para a moderna economia baseada no conhecimento e a disseminação em massa de aprendizagem. Valeu, Gutenberg! Bem no final da Idade Média, no começo da Era Moderna, na virada para a Era Moderna, da convencionada historiografia. E quando se anuncia a explosão, voltando ao texto, da galáxia de Gutenberg, o que isso quer dizer precisamente? Será que tem a referência ao... Ah, tá aqui. Na verdade, tem um texto do Marshall McLuhan, né? Mas não tem exatamente esse texto da galáxia de Gutenberg. Tá quase acabando aqui o nosso horário, né? Mas vamos lá. É claro que o capitalismo se serviu muito e ainda se serve da escrita. Não é só porque a escrita convém com a moeda, como equivalente geral, né? Porque muitas vezes é isso. Você tem a moeda material, mas você também está anotado. Não, tá me devendo tanto, tá devendo tanto. Mas também porque as funções específicas da moeda no capitalismo passam pela escrita e pela impressão. E continuam, em parte, a passar por aí. Porém, a escrita não deixa de desempenhar tipicamente o papel de um arcaísmo no capitalismo, sendo a imprensa Gutenberg o elemento que dá ao arcaísmo uma função atual. Tanto que hoje a coisa está muito mais digitalizada, né? E aí tem todo um outro problema de registro, de nuvens, de HDs imensos, de processadores de dados, né? Hoje a coisa está muito mais no dado do que na escrita. Seria o dado uma forma de escrita? É uma inscrição, mas será uma escrita? Os dados já têm essa voz transcendente acoplada? Fica a pergunta aí. Mas de direito, o uso capitalista da linguagem é de outra natureza. Realiza-se ou devém concreto no campo de imanência próprio do capitalismo enquanto tal, agora do despertador. Da imanência própria do capitalismo enquanto tal, quando aparecem os meios técnicos de expressão que, em vez de remeter ainda de forma direta ou indireta à sobrecodificação despótica, correspondem à descodificação generalizada dos fluxos. Então, isso aqui que a gente para aqui e ficamos interessados em saber qual que é essa virada, e eles vão trazer exatamente o McLuhan aí. Bom demais, né, gente? Bom demais. Chegamos então a 319. Muito legal. Encontramos até o Nicolas das Terras aí. Nicoland. Procurem saber sobre aceleracionismo mais que eu para poder comentar. Se você sabe de aceleracionismo e quer comentar, vem aqui. Eu tô morrendo de cansaço. Ainda tenho trabalho agora às 8 da noite. Mas estamos quase acabando. E já é quinta-feira, né? Forte abraço para vocês. Feliz aniversário para Mary, que eu não escuto isso aqui, mas eu vou mandar um feliz aniversário para ela. Então, feliz aniversário já energético para ela e registrado. E, cara, um beijo, forte abraço, gosto muito de vocês. Não nos vemos no Twitter, nos vemos por aí. Não sei como você vai ficar sabendo desse episódio. Espero que você assine o sininho lá de notificação do Spotify e você saiba, ou da sua rede de ouvir podcast, tem no YouTube também, e saiba que esse episódio saiu, porque eu costumo divulgar no Twitter e agora vou continuar, mas para ninguém. Talvez um dia no Blue Sky. Beijo no seu coração, nos vemos na semana que vem.